Boa noite a todos. Paz de Jesus abençoe. Esse é hoje tema de lição sobre a obsessão. É importante ter em mente conhecimento, muita informação sobre tipos de doença, tipos de situações que ocorrem no nosso espírito e que muitas vezes as pessoas passam por uma trajetória sem ter conhecimento do porquê sofrem, do porquê passam por dificuldades, porquê enfrentam limitações, dores. Então, o tema é muito importante para que você possa observar em si mesmo algo diferente, algo que não está normal, algo que está promovendo dor e sofrimento em si próprio e ao seu redor. É importante ter conhecimento sobre o tema da obsessão para que você observe ao seu redor quem não está bem, quem pode estar sendo vítima de uma influência negativa. Por que isso acontece? Em que situações nós começamos a observar uma influência negativa e como reagir a esse tipo de influência? Como você responde a uma espécie de, vamos falar assim, um ataque, uma espécie de contato que você não deseja, mas que ainda assim acontece, contra a sua vontade, mas que é possível. Então, vamos iniciar agora o tema. As referências dessa palestra nós retiramos do livro Missionários da Luz, do André Luiz, psicografia do nosso Chico, capítulo 18, sobre obsessão. Obsessão, segundo o Espiritismo, é o domínio persistente de um espírito inferior sobre uma pessoa, classificada por Allan Kardec em 3 níveis principais: obsessão simples, seria uma perturbação; fascinação, ilusão intelectual; subjugação, a paralisação da vontade. A causa principal é a imperfeição moral do obsidiado, que atrai o obsessor. Aí entra um ponto importante a ser observado. Nós atraímos o obsessor para perto de nós. Mas quem é o obsessor? De onde vem? O que ele come? Do que se alimenta? Quem seria esse obsessor em nossa vida? É um espírito. Assim como nós somos espíritos, o que ele faz? Ele se aproxima a partir de um comportamento que é meu, a partir de uma imperfeição moral que é minha. Ele sintoniza com a minha faixa vibratória e, a partir desse momento, ele se sente à vontade para influenciar em uma característica que eu tenho. Eu imagino que você tem um defeito dentro de si que está bem reduzido, bem pequenininho. Uma fagulha de uma fogueira está quase se apagando, mas não se apagou ainda. O obsessor vem que sopra aquela fagulha, aquela brasinha que está ali pequenininha, começa a se reaquecer, se fortalecer, e você não percebe que isso está acontecendo porque é interessante. Você gosta de determinados comportamentos, você gosta de determinadas posturas que a impressão que dá é que sempre foram assim com você, sempre foram suas mesmo, mas que o obsessor, sabendo que isso te compraz, te agrada, ele estimula, ele vibra para que aquilo continue. Por quê? Tem interesse envolvido. Então nós devemos ter bem claro a posição de que o obsessor não é alguém que quer simplesmente fazer o mal pelo mal para você. Não, é algo
o que você atrai para próximo de você, mediante comportamentos e atitudes. Se você muda as suas atitudes, com esforço, com dedicação, com estudo, com apoio da casa espírita, com informação, você deixa de ser alcançado por aquele comportamento que o obsessor vai te estimular. Mas para isso precisa se entender, compreender de onde vem e como isso acontece. Então, como foi classificado por Allan Kardec, nós temos 3 níveis: obsessão simples, perturbação. Puxa vida, já observaram que às vezes você sai de casa pela manhã, mas tudo bem. Puxa, entrei no carro, dobrei a esquina, fui para o trabalho, está tudo normal. No meio do dia alguma coisa acontece e o seu humor muda, o seu estado de espírito, o seu estômago começa a doer, algo nervoso, uma contrariedade, algo que alguém te falou, ou o chefe passou alguma atividade para você que você não gosta de fazer e aquilo te contrariou, você não volta para casa no mesmo estado. Até aí tudo bem. Porque isso é normal da nossa vida. A partir do momento que isso continua, aí tem problema. Porque você vai atrair espíritos que vão se interessar por esse comportamento que é seu. Olha, eu não gosto que alguém chame minha atenção. Não gosto que alguém me critique. Pronto. Qualquer observação que alguém fizer sobre a minha vida, aquilo vai disparar um gatilho em mim, que vai promover uma irritação tremenda. Então, algo que acontece na nossa vida e tem fim, começo, meio e fim, rápido, ok, é normal. Poxa, eu estou no trânsito, alguém me fechou, isso acontece, não tem problema. Agora, se a cada vez que eu pego o carro, todas as vezes eu passo por contrariedade, a cada vez que meu chefe passa uma atribuição nova, eu passo por contrariedade. Percebem que isso começa a se tornar uma rotina, um padrão? E é nesse ponto que nós vamos atrair obsessores. Eles vão nos acompanhar e vão concorrer para que aquilo aconteça, porque eles também gostam de contrariedade, eles também gostam de quando você se irrita, porque eles também são assim. As pessoas que são muito nervosas, muito irritadas, atraem espíritos que têm o mesmo padrão de pensamento. Consequentemente, você não atrai só um, você atrai vários. E isso vai promover o quê? Um desequilíbrio. Um desequilíbrio no seu sono, no seu humor, um desequilíbrio no seu estado físico. Seu coração pode sofrer, seu fígado, seus rins. O passe vem e ajuda. Mas quando você volta para casa, no caminho você já está nervoso de novo. No dia seguinte, no trabalho, você já está irritado de novo com o chefe. Ou seja, você já se colocou novamente naquela faixa de vibração em que os espíritos obsessores, que só querem te perturbar mesmo, adoram quando o seu chefe vem e chama a atenção. Porque eles sabem que o resultado é exato. É uma matemática exata. Você não está mudando. Para eles é bom, mas é ótimo. A vibração dele é a mesma que a minha. Vamos mudar em grupo, né? Quem você quer do seu lado? Quem são os espíritos que você quer que te acompanhem? Isso é parte da sua responsabilidade. Atrair bons espíritos através de bons comportamentos, da elevação da nossa vibração, é ótimo. Seria um ambiente ideal. Quem você não quer ao seu lado? Que tipo de espíritos que você não quer que te acompanhe? Olha para onde avança a situação da perturbação. A fascinação é uma ilusão intelectual. Você começa a imaginar situações. Começa a conjecturar planos de que alguém está querendo mal para você, alguém quer roubar a sua vaga no trabalho, aquele vizinho não gosta de mim. Na verdade não tem nada. Mas aquilo começa a ser estimulado. Realmente, aquele vizinho não me olha com bons olhos, não.
passo por ele e falo bom dia, ele vira cara, ele não está nem aí para mim. Ah, não. Aí o que aconteceu? Acabou a energia na minha casa. Quando voltou, queimou minha geladeira. Tenho certeza que foi o vizinho que fez um pensamento bom para mim. Acabou com a minha geladeira. Misericórdia. O vizinho tem culpa, você acabou a energia na sua casa e a sua geladeira já estava meio velhinha e queimou. Mas na ilusão de que você criou e foi estimulada por algum espírito, ocorre uma fascinação. Está me perseguindo, quer o meu mal. Você elegeu ele como um inimigo. Ele nem sabe da sua existência. Está vendo como é importante a gente se observar e muitas vezes pedir ajuda, pedir socorro. Por quê? Isso avança. Isso pode ir daí além. Nós vamos estudar cada uma delas com um pouco mais de atenção de detalhes. O último processo, subjugação, a paralisação da vontade. Aí é mais grave. Aí nós temos espíritos que estão tão afinizados, tão conectados com o nosso espírito, que passam a controlar a nossa vontade. Eles atuam física e psiquicamente em nós. Então você passa a falar aquilo que você não diria, você passa a ter reações motoras de agressão. Você está conversando com o seu chefe, ele te passou um trabalho, você vai dar um soco na mesa. Eu não vou fazer, você não manda em mim. Poxa, mas é o seu trabalho, é a sua profissão. E agora? E assim se estende dentro de casa, no convívio com os seus parentes próximos, com os amigos. Muitas vezes, pessoas que você observa na rua, passando por um comportamento que não é tido como o convencional. A pessoa fala sozinha, ela se joga no chão, ela dá socos no ar. O que vocês acham que está acontecendo? Uma parcela da questão é uma doença mental verdadeira, que é diagnosticada e que é tratada pelos médicos e psicólogos. Outra parte pode ser o caso de subjugação. E imagina o sofrimento dessa pessoa perdendo voluntariamente o controle das suas atitudes, do seu corpo, da sua vida. É terrível. Então vamos analisar um pouquinho cada uma das partes. Principais tipos de obsessão, nós falamos de obsessão simples. Ocorre quando um espírito malfazejo ou perturbado se impõe a um médium interferindo em suas comunicações, mas sem um controle total. Mas o obsidiado reconhece a presença indesejada. Lembra que eu falei que é importante você observar? Poxa, de manhã não estava assim. À tarde começou e de segunda-feira até sexta-feira eu estou com isso. Todo dia estou nervoso, todo dia estou incomodado, todo dia está ruim para mim. Não está agradável essa situação. Isso é um caso de obsessão simples, onde você consegue identificar uma mudança de comportamento que você não tinha. É algo que não está normal. A partir daí você pede ajuda. Nesse ponto você consegue solicitar ajuda. Você vem até a casa espírita e solicita o apoio. O seu Zé está aqui toda quinta-feira, as pessoas passam por atendimento fraterno, o seu Zé analisa o caso, orienta, olha, vem para casa, passa por atendimento na reunião mediúnica às quartas-feiras ou no sábado, vamos tomar passe, vamos estudar um pouquinho, fazer uma leitura do Evangelho em casa. É uma situação que é remediável. Você vai mudar algo em você que vai melhorar com a ajuda dos bons espíritos. A prece, a renovação das atitudes, a reforma vai atuar nessa situação. Próximo passo, a fascinação. É uma ilusão criada pelo obsessor no pensamento do obsidiado. A vítima não acredita que está sendo enganada. A
aceitando teorias absurdas e confiando cegamente no Espírito, mesmo diante de provas de mistificação. É mais grave que a obsessão simples. Nesses casos, às vezes, é necessário alguém observar isso em você. Por quê? O companheiro próximo, alguém que mora na sua casa, vai notar um comportamento que não está normal. Não está normal. Olha, eu te conheço há tantos anos, a sua esposa, o seu marido, o seu namorado. Você nunca reagiu assim? Você nunca teve esse tipo de pensamento, esse tipo de ilusão, as teorias absurdas? O que está acontecendo? Você vai dizer que está tudo normal, mas a pessoa está vendo que não está. Ela é intuída pelos bons espíritos a ficar de olho em você, a prestar ainda mais atenção e a recorrer à ajuda. Olha, vamos no médico. Olha, vamos procurar ir na igreja? Vamos procurar ir no centro espírita? Vamos procurar ajuda. Porque às vezes, quem está dentro do processo de fascinação não vai conseguir recorrer ao auxílio. O processo é um pouco mais tenso, um pouco mais complexo. Isso vai dificultar bastante a própria pessoa buscar ajuda. Então tem que ter uma pessoa, alguém de fora, para te ajudar a passar por esse processo. O terceiro caso é bem mais grave, como nós comentamos. A subjugação é o domínio mais severo que paralisa a vontade da pessoa, agindo contra a sua própria vontade. Pode ser moral, em decisões induzivas, ou corpórea, controle dos movimentos físicos, agindo quase como um jugo, como uma possessão. Nesses casos, o tratamento psiquiátrico é indispensável. É necessária intervenção médica, medicamentosa, para que a pessoa tenha o suporte do seu estado físico, que já está bastante comprometido. Seus centros de força estão todos em desequilíbrio. A pessoa realmente, nesse caso, precisa ser trazida, precisa ser acompanhada realmente. Não dá também para a pessoa vir, um amigo vem, traz na casa espírita uma vez e fala, agora você já estava comigo, você vai. Vocês acham que a pessoa vem para a casa espírita na segunda vez sozinha? Não vem. Não vem. Por quê? O controle motor, o controle da vontade dela já está tudo comprometido. Não vai conseguir. E às vezes só a medicação também não. É o que nós dizemos sempre sobre o passe. O passe não substitui o tratamento médico, não substitui a medicação que os médicos passam. É um tratamento complementar. Então, em conjunto, essa terapia vai te trazer um alívio. Mas você tem que continuar. Isso não é um processo rápido, isso não é um processo fácil, mas não é impossível. Com fé, com perseverança, com a ajuda, com a força da prece, a crença, a fé da pessoa que ela tem, ela pode melhorar. É possível. Então, vamos seguindo. Outras características e variações da obsessão. As causas: imperfeições morais como orgulho, egoísmo, vícios, inveja, ódio, vingança em casos mais graves que criam laços de afinidade com espíritos inferiores. Ah, mas a gente não tem nada disso, né? Ninguém aqui sente nada disso, não sente raiva, não tem orgulho, não tem vontade de se vingar. Percebe que são características naturais do ser humano, encarnado ou desencarnado. São nossas características. Por quê? Porque nós estamos em um planeta de provas e expiações. A predominância do mal é maior no nosso planeta. Nossas atitudes, nossos comportamentos vêm evoluindo ao longo das encarnações. Não somos perfeitos, não estamos completos. Então, é normal que, em determinado momento, o seu orgulho se sinta ferido. E nesse momento, às vezes, você tem vazão a sentimentos e atitudes que normalmente você não daria. Mas naquele
naquele momento, é o que dizem, não, se mexer comigo está tudo bem, mas se mexer com a minha família, não. Mexeu com meu filho, pronto, acabou. Mexeu com meu neto, misericórdia. Está vendo? É normal. Por isso é necessário ter informação, ter a educação religiosa interna, para que você consiga, aos pouquinhos, ir identificando onde não pode haver excesso. Não pode haver excesso de orgulho, não pode haver excesso de egoísmo, excesso de vícios. Imagina aquele que tem como, vamos falar, um vício, o alcoolismo. Que tipo de espíritos acompanham a pessoa que tem o vício do alcoolismo? Eles perguntaram. Aqueles que têm o comportamento da inveja. Nossa, vizinho trocou de carro, meu Deus. Olha o carro do vizinho, não é possível. Como é que eu faço para comprar um carro melhor que aquele? Que tipo de espíritos vai acompanhar essa pessoa, esse comportamento? E que processo vai decorrer desse tipo de comportamento? Vem tudo junto. Então, todo excesso é perigoso, todo excesso é inválido. Tem que tomar cuidado, porque você pode, infelizmente, de acordo com o erro que você cometer na sua trajetória, você está vazando a um processo de vingança. Alguém, não nessa encarnação, talvez em encarnações anteriores, sofreu muito por um comportamento seu. E a partir desse momento, é feito um laço, um processo de vingança, que a morte não vai apagar, não vai separar. Você tem uma expiação no processo de prova que vai durar muito tempo, vai seguir por muito tempo te acompanhando. Só o amor, o perdão vão apagar essas falhas que nós cometemos ao longo do tempo. Não é fácil, não é simples, mas é possível. Então, obsessão entre encarnados ocorre quando uma pessoa viva persegue ou influencia negativamente o outro, mesmo sem o uso de espíritos desencarnados. Olha só, não são só os espíritos os vilões da história. Nós podemos nos tornar obsessores como encarnados e alguém encarnado. Nós podemos entrar em processo de perseguição contra as pessoas. Está vendo como é o comportamento humano, como é natural do ser humano, e que exige cuidado e atenção para que você não caia em processos assim? Tudo pelo excesso, como nós citamos acima. Tratamento. Baseie-se no tratamento espiritual, incluindo a oração, a reforma íntima, o estudo da doutrina espírita, a terapia de desobsessão, passes e diálogo com os espíritos. É necessária haver uma orientação, um direcionamento, um afastamento entre obsessor e obsidiado. Por quê? Esse tipo de contato, esse tipo de relação, que muitas vezes não é nova, não é dessa encarnação presente, ele é sofrido. Ele causa uma tortura para os dois. Aquele que é perseguido e aquele que persegue. Aquele que persegue, a vida dele parou. Ele não se importa mais com o que ele poderia fazer, com aqueles que ele amava. O foco da vida dele vira exatamente aquele a quem ele quer se vingar. O perseguido sofre muito, porque ele, estando encarnado, ele não tem noção de que é vítima de uma obsessão. Até perceber já sofreu demais. Só um processo de perdão, de orientação dentro da casa espírita pode promover o afastamento. Mas esse afastamento também não é tudo. Como nós vamos ver a seguir, é necessário melhoria, perdão dos dois lados. Todo obsidiado é um médium? Médiuns somos todos, inclusive os desencarnados.
obsidia, você é obsidiado, por quê? Você está exposto a essa condição. Você está exposto a uma condição natural dos espíritos encarnados e desencarnados. Então a influência vai acontecer de uma forma ou de outra. Podemos ser intermediários do bem ou portadores do mal quando caímos em desequilíbrio. Mantendo um comportamento cristão, boas atitudes, uma educação religiosa interna, positiva. Não aquela educação religiosa que você externa, que você fala para as pessoas, olha, eu sou religioso, olha o meu crachá. Não é isso. É aquilo que você expressa no seu dia a dia, no seu comportamento. Esse sim é um tipo de atitude que vai trazer uma melhora, que vai evitar o contato. Você passa a não ser alcançado de suas obsessores. Você se afasta. Fluidicamente, sua vibração vai mudar. Eles não vão te alcançar mais. Existem formas também de você acabar lidando com isso de uma maneira mais educada, com mais informação, concorrendo para, ao invés de ser perseguido, você ajudar o seu obsessor. Pensa, se o obsessor te acompanha e você frequenta a casa espírita com vontade firme de se tratar, de melhorar e de auxiliar o seu obsessor, até orando por ele, que é muito importante, ele também junto com você para a casa espírita e passando por tratamentos, passando por orientações, por visitas periódicas onde você e ele vão se ajudar mutuamente, se perdoando, reconhecendo aquilo que aconteceu de errado. Então, o obsidiado é um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano, que carecem de muita atenção, prudência e carinho. Não pense mal do seu obsessor. Ele é um espírito fora do corpo, assim como você já foi. Lamente a situação dele e se coloque na posição de alguém que quer ajudar o seu espírito obsessor. A melhoria dele vai representar a sua paz, o seu perdão para ele, a um lado da algema que foi aberto, ficou ao lado dele. Aí sobra a decisão dele, a vontade dele de abrir mão daquele processo, de retomar o controle da sua vida, porque naquele momento ele só vive para te acompanhar, para te fazer mal, para querer se vingar. Olha que sofrimento, não é uma tortura? É muito difícil. Quem são os envolvidos no processo de obsessão? O obsidiado e o obsessor são dois espíritos extremamente ligados, personagens de um drama muito secular em situações mais graves. Como eu falei, nem sempre é algo dessa encarnação. Em casos graves, são situações de outras encarnações anteriores. E se investigar bem, muitas vezes vocês dois, o obsessor e o obsidiado, trocam de papel. Então, num momento, eu fui o agressor. Na próxima, eu sou agredido. E, em vez de perdoar e abrir mão daquele comportamento, vocês reencarnam próximo, eu continuo agredindo. Sabe aquela pessoa que você encontra, nunca viu a pessoa e tem algo ali que não consigo gostar dessa pessoa. Às vezes é alguém que você tem um problema. Não digo que você tem que ir lá e abraçar essa pessoa, mas se comporte de maneira cristã. Evite pensar mal, evite fazer o mal, evite dar expansão para o seu egoísmo, para que aquilo tenha um fim. Faz uma prece pela pessoa que você não gosta, pela pessoa que você sabe que não gosta de você. Já é um bom caminho, já é um início. Não é possível identificar a verdadeira vítima só analisando o presente, pois eles se encontram ao longo das encarnações em papéis diferentes, vingando a ofensa recebida anteriormente, como nós falamos. O drama só terá fim quando as partes aceitarem que o perdão
chave que liberta, através da aceitação das responsabilidades dos atos cometidos. O que aconteceu, aconteceu. A dificuldade da obsessão se encontra quando uma das partes se elege como juiz e cobrador. Você deseja que a vingança ocorra para que o outro seja punido, não na mesma intensidade com que você sofreu. Sabe o problema do olho por olho, dente por dente? Nunca fica só no olho ou no dente. Você nunca quer se vingar só daquele ponto. A sua raiva, o seu orgulho, o seu ódio quer que seja muito maior. Esse é o problema. Então, qual seria a dificuldade? Deixar para Deus o julgamento daquele mal. E cada um vai assumir a sua responsabilidade na tema. Não você querendo ser eleito o juiz da própria causa. Aí fica difícil. Então, sempre pense nisso, um processo de dificuldade, de obsessão. Eu posso ter sido responsável por 50% do problema. Então, não posso me eleger como simplesmente um ofendido, mas sim como alguém que está no meio de um processo e que carece de ajuda para desenrolar essa situação, para se libertar desse cadeado que a falta do perdão algemou a mim e a ele. É muito importante ter isso em mente. O afastamento entre o obsessor e o obsidiado é o primeiro passo na direção da desobsessão. Porém, só o afastamento não adianta. Por quê? Se você volta a se comportar de maneira negativa, adivinha o que acontece com o obsessor que ficou na casa espírita? Ele volta a pistolar. Não tem como segurar. Você está traindo ele. E dessa maneira, você complica a sua situação. O sofrimento vai voltar. Então, como amenizar uma obsessão? O esforço próprio é o primeiro passo. Vontade firme para a autoeducação, disciplina de si mesmo, o despertar para a realidade da situação. Vê como é importante o espiritismo, a casa espírita, os estudos que ocorrem dentro da casa espírita. Isso vai promover em você uma informação, uma sensibilização. A partir de um livro que você lê, de um estudo que você participa, você começa a se sensibilizar, se torna mais atento à sua condição, ao quanto você está sendo afetado e o que você deve fazer para começar a abrir mão desse processo, a se afastar dessa dificuldade, é levar um pouquinho sua vibração e fazer uma prece por aquele que está te perseguindo, que está te atrapalhando. É muito importante. A casa espírita é uma escola. Entenda a casa espírita como uma casa de luz, onde é um centro de divulgação, mas uma escola para educar espíritos encarnados e desencarnados. A resistência contra as más tendências, depois é necessária a reforma íntima, evitando assim a atuação do obsessor junto do obsidiado. A oração pedindo auxílio dos bons espíritos. A prece é indispensável. Imagina a prece como uma vitamina que você toma para o seu espírito. O contato com o mal é como um vírus. Ele te pega de maneira silenciosa, você não percebe, daqui a pouco começa a te afetar. O tratamento desse vírus precisa de ajuda. A prece vai fazer esse processo de limpeza, esse tratamento que você necessita para melhora. Então, a prece por você, pelos espíritos que te acompanham, pelo seu anjo da guarda, extremamente importante. Por quê? Só com auxílio, só com ajuda, você consegue deixar o processo de sofrimento. Então, o interesse no processo de cura, orar e vigiar. Só vir a casa espírita e pedir ajuda, às vezes não é bastante. Você precisa assumir
responsabilidade pelo processo, reconhecer o que está acontecendo, estudar sobre o que está acontecendo, e assim você vai buscar a sua melhoria a partir de dentro para fora, seguindo o agravar o processo de obsessão, pela satisfação na posição de desequilíbrio. É difícil quando a pessoa tem prazer por aquela posição que a aproxima dos espíritos obsessores. Isso acontece muito. A pessoa tem aquela dificuldade, aquela situação, mas ela gosta. Ela tem interesse naquilo. Ela gosta quando ela é egoísta, ela gosta quando ela cultiva seus vícios, suas más tendências. É muito difícil afastar o obsessor dessa maneira. Você está mais e mais ligado a ele. Fechar os olhos ao processo de sofrimento, com rebeldia e indiferença. Isso é um processo de rebeldia e indiferença. Você está abrindo mão da sua paz, do seu equilíbrio, da sua harmonia, um processo que só vai te fazer sofrer. Não faz sentido, mas acontece, e ocasionando obstáculos ao trabalho dos amigos espirituais, ainda que chamados pelos que nos amam, os envolvidos no processo de obsessão. O que acontece? Você está passando por um processo de obsessão. Sua esposa, seus pais estão pedindo ajuda para a espiritualidade para você. Anota o seu nome no caderno, pede todo tipo de auxílio, mas você não faz a sua parte. Chama para mim na casa espírita. Não quero sair da cama. O espírito obsessor não vai te influenciar para você ir para a casa espírita, concorda? Ele vai te influenciar para você não ir. É do interesse dele que você não vá. Então é extremamente importante que você lute, não crie obstáculos no trabalho dos bons espíritos. Eles vão te ajudar, mas quando percebem que é o seu livre-arbítrio atuando, a sua vontade que não deixa você seguir, eles não podem ir contra. Ninguém pode ir contra. Quais recursos dispomos para a desobsessão? As reuniões específicas da casa espírita, seria a terapia da desobsessão, o esclarecimento através do estudo e da orientação do obsidiado, acolhimento e o esclarecimento doutrinário como a aceitação do afastamento por parte do obsessor, ou seja, ele deve ser convencido. Por quê? Por um terceiro, alguém que moralmente atua sobre esse espírito e influencia no comportamento dele, alguém de fora, para auxiliar ele a ter um pensamento diferente do que ele tem atualmente. Então, a superação das ofensas que sofreram no passado, ambos devem se perdoar, a vontade firme para resistir aos arrastamentos inferiores, orar e vigiar, e confiar a Deus o julgamento das faltas cometidas. Nós vamos errar, infelizmente, mas Deus vai conceder a cada um o momento certo de você pagar pela falta cometida. Não queira você ser o juiz da situação. Quanto tempo dura o tratamento de desobsessão? Nós não podemos criar a expectativa de uma cura sem esforço e uma cura rápida. Não é assim. São necessárias várias reuniões para a doutrinação do obsessor, ainda que afastados do obsessor após o atendimento, podemos atraí-lo novamente pela nossa fixação mental no erro. É sempre possível atrair o espírito obsessor. Então devemos ter cuidado. Reforma íntima, educação religiosa interna são indispensáveis. Como evitar um processo de obsessão no futuro? Com atenção constante aos nossos atos e aos nossos pensamentos. Sempre se colocar na posição do outro, se perguntando se aquilo que fazemos é o correto ou não. Antes de tomar uma atitude, se pergunte: se fosse feito comigo,
eu gostaria? Como eu gostaria que me chamassem a atenção? Como eu gostaria que se comportassem comigo quando ocorre um acidente no trânsito em que eu fui o culpado? Sempre se perguntando, sempre se colocando na posição do outro. Ser o primeiro a perdoar e a pedir perdão quando erramos. Não dói. Não dói. É o ditado que diz que o perdão, no momento, na hora, ele é amargo, porque você tem que rebaixar o seu ego. Mas ele se torna doce no futuro. Você não se algemou a ninguém. Já a vingança, o não perdão, ele é doce no momento, mas é extremamente amargo pela eternidade. Ou seja, tome cuidado com isso. Isso é seguir os exemplos e os ensinamentos do Cristo. Amai os vossos inimigos. Perdoa, aceita, confia a Deus o julgamento de quem está certo e errado. E Deus vai determinar o momento.